Começa agora o Gestão Unesp com um balanço da gestão 2013 e 2016. Aqui no estúdio nós recebemos o assessor-chefe da Assessoria de Relações Externas da Unesp, o professor José Celso Freire Júnior. Professor José Celso, muito obrigada mais uma vez por sua participação em um programa da TV Unesp. Novamente é um grande prazer estar aqui com vocês, comentando e conversando um pouco sobre o que aconteceu na internacionalização durante o período pelo qual eu fui responsável. Professor, o senhor está à frente da AREX, a nossa assessoria de relações externas, desde 2009. Eu gostaria que o senhor falasse, num primeiro momento, para a gente, qual era o status em que a nossa universidade estava no nível de internacionalização. Então, se a gente, como você falou, eu comecei meu trabalho em 2009 e eu fiz um pequeno levantamento do como funcionava no quadriênio anterior, né? Então, se a gente considerar 2005 a 2009, as principais características do trabalho de internacionalização que se desenvolvia é que era um processo bastante reativo, a gente só atendia a demandas externas, ela era muito fragmentada, não existia uma integração com as outras pró-reitorias ou com os outros setores da universidade. As pessoas tinham uma baixa conceituação teórica sobre o que era efetivamente internacionalização do ensino superior. Eu comentei com você em outras oportunidades que a questão da internacionalização do ensino superior hoje em dia no mundo, ela é entendida como um domínio de trabalho, como um domínio de pesquisa, então as pessoas... É uma política institucional. E as pessoas tinham muito pouco conhecimento do que era efetivamente internacionalização do ensino superior. Existia uma autonomia que era muito baixa também. As ações, todos os programas passavam por um pedido ao reitor, por uma pedida à pró-reitoria, não existia autonomia para se desenvolver programas. Em relação a convênios, a gente tinha por volta de 120 convênios no ano de 2009, convênios assinados. Nos 4 anos, de 2005 a 2009, a Unesp recebeu 61 delegações, o que daria uma média de umas 15 delegações a cada ano. Eu vou comentar depois o que aconteceu, você vai ver que esse número subiu bastante. A gente mandava menos de 400 alunos para o exterior, 386 alunos nos 4 anos, quer dizer, eram menos de 100 alunos a cada ano que saíam, e a assessoria não tinha nenhum orçamento próprio, como eu falei, não havia autonomia, tudo precisava ser conversado e tratado com o reitor ou com outras pessoas, e a gente tinha muito poucas bolsas externas. Todo o processo de internacionalização, mesmo que fosse sem essa autonomia, ele ainda não contava com recursos externos que apoiassem o processo, algo que mudou bastante nesse novo período. Diante desse contexto, então, vocês estabeleceram metas, né, para chegar até a gestão 2016, na qual nós estamos agora, para que a internacionalização da Unesp fosse sentida de modo institucional. Gostaria que o senhor comentasse qual foi esse planejamento. Eu não vou colocar ao longo do tempo, ano a ano, o que aconteceu, mas de uma maneira geral, como foi evoluindo o planejamento, como foram evoluindo as metas que nós traçamos para a internacionalização. Um ponto importantíssimo foi que, para a gente, a internacionalização era uma ferramenta para buscar excelência acadêmica. Então, essa era uma das metas. Como, usando internacionalização, a gente chega e busca e constrói excelência acadêmica. Uma outra questão que era muito importante para conseguir colocar em prática o que nós desejávamos é que a gente percebeu que era necessário ter uma reestruturação funcional e organizacional. Funcional, como nós funcionávamos dentro da assessoria, e organizacional, como a internacionalização ela se desenvolvia, ela tinha órgãos dentro da universidade inteira. Então, isso foi pensado. Um dos grandes objetivos é agregar maior valor à formação do aluno. Então, hoje, um dos grandes objetivos da internacionalização é formar um aluno que tenha competências globais e que tenha habilidades multiculturais. Então, isso foi uma grande... E não só o domínio linguístico. Não só o domínio linguístico. Nesse mundo que a gente vive, a questão da multiculturalidade e saber enfrentar esse mundo multicultural é muito importante. Então, foram questões que a gente buscou. Aumentar a visibilidade internacional. Existem cerca de 20 mil universidades no mundo.
se nós não formos visíveis no exterior, dificilmente alguém vai vir bater a nossa porta. Então, a gente percebeu também que a gente precisava aumentar a visibilidade da universidade. Ter uma presença institucional no exterior, não basta ser visível, é preciso estar presente nos eventos, é preciso estar junto aos parceiros para que eles consigam imaginar que nós possamos trabalhar com eles. Não é só ser visto, é preciso, repetindo, mas é preciso estar presente. Então, eu vou comentar também algumas coisas, algumas ações que a gente desenvolveu para isso. A gente desenvolveu uma política para a inclusão de alunos de perfil econômico desfavorável na internacionalização, considerando a questão de idiomas, que é um problema grave. Quanto menor o nível econômico, socioeconômico, mais difícil é o conhecimento de um segundo idioma. A gente trabalhou para garantir financiamento para as atividades, seja interno ou externo, interno através do PDI, que se consolidou, e externo buscando projetos, também eu vou falar um pouquinho disso. Capacitar os recursos humanos para desenvolver a internacionalização. É fundamental que as pessoas que trabalham com a questão da internacionalização saibam do que elas estão falando, que elas conheçam os métodos, que elas conheçam os procedimentos, que elas conheçam como as outras instituições do mundo funcionam. Então, a gente trabalhou muito para capacitar as pessoas, e mais que capacitar, eu acho que a gente tem uma batalha a vencer, que as pessoas comecem a perceber que um funcionário ele tem um papel, que ele deve, como um professor, participar de eventos no exterior. E isso eu sentia que tinha uma barreira grande, que as pessoas imaginavam que eventos no exterior, por exemplo, só deveriam ser assistidos por professores. Então, isso foi um convencimento também e uma meta que nós traçamos, né? Estruturar uma política de parcerias, como eu te falei, a gente tinha poucas parcerias, 121, hoje a gente tem quase mais de 300, varia em volta de 300. Logicamente, muitas delas não geram grandes frutos, então estruturar como eu vou trabalhar com parceiros em diferentes níveis, em diferentes tipos de projeto. Tentar explorar regiões não exploradas, que a gente concentrava muito em Europa. Então, como é que eu vou começar a trabalhar com outras regiões do mundo? E uma das características, quando eu fui conversar com o pessoal da Arex, que eles disseram que talvez eles identifiquem em mim, que era não deixar passar nenhuma oportunidade. Então, essa foi uma das conversas que eu tive com o pessoal. Todas as oportunidades que passarem por aqui, a gente vai agarrar e vai tentar responder a elas. De uma maneira geral, assim, bastante sem entrar em detalhes, e essas foram as metas e o planejamento que nós traçamos e foi desenvolvido durante esses 7 para 8 anos. Em todas essas metas e esse planejamento que vocês estabeleceram, várias ações foram sendo executadas de modo a promover essa internacionalização, e não só no sentido de promover intercâmbio, que é a questão da mobilidade, que é a mais falada. Então, isso é importante também, que as pessoas comecem a entender que quando se fala de internacionalização, mobilidade é uma das coisas da internacionalização. Não é internacionalização só mobilidade, né? Eu vou comentar sobre as ações abordando diferentes aspectos das ações. A primeira delas é em relação ao relacionamento internacional. Talvez a questão chave e da política que a gente desenvolveu, isso mais nesses últimos anos, a gente já comentou um pouco disso, foram as missões acadêmicas que nós organizamos para alguns países, levando pesquisadores da Unesp e expondo a competência acadêmica da Unesp no exterior. A gente foi aos Estados Unidos, ao Canadá e à Austrália. A partir dessas missões, a gente organizou workshops aqui no Brasil. Então, identificamos áreas de possíveis parcerias e organizamos workshops em áreas específicas, por exemplo, a água, a nanocatálise, doenças infecciosas, microfilmes bacterianos, biomateriais, meio ambiente. Esse ano a gente vai fazer ainda uma de produção de alimentos, organizamos em biologia sintética, em câncer, em diversas áreas. A outra questão foi uma articulação de parcerias, aquilo que eu comentei, que era uma das metas. Eu tenho diferentes parceiros, o que eu vou fazer com cada um dos meus diferentes parceiros? Com alguns eu vou tratar de mobilidade, com outros eu vou tratar de projetos, com outros eu vou trabalhar para captar
para captar recursos no exterior, para outros eu vou oferecer programas aqui na universidade. Então a gente trabalhou essa reestruturação das parcerias, como e de que forma eu vou trabalhar com os diferentes parceiros que a gente tem. E esse número de 300 parcerias, convênios que vocês têm hoje é um número satisfatório para a instituição do porte da Unesp, professor? É um número satisfatório, eu diria até que um objetivo de médio prazo seria diminuirmos até esse número. Temos efetivamente parcerias que produzam algum resultado concreto. Hoje a gente ainda para os dois países. Hoje ainda a gente está numa uma política de que, por exemplo, se um professor ele viaja e faz um contato e procura a Arex para estabelecermos uma parceria, via de regra a gente estabelece a parceria. Um objetivo de médio prazo seria, antes de estabelecer a parceria, elencarmos ações concretas que aquela parceria pudesse efetivamente gerar. Hoje o que a gente faz é um trabalho a posteriori. Depois dos 5 anos, a gente faz uma avaliação para ver se aquela parceria continua ou não. A ideia é que no futuro, essa análise, não é a obrigatoriedade de ter alguma coisa, mas pelo menos você vislumbrar que aquilo pode gerar algum produto, não um produto físico, mas alguma ação que favoreça a internacionalização. No nível institucional e não particularizado em algum professor ou alguma unidade. Exatamente. A gente reestruturou o site da Unesp, contratamos uma empresa, então o site internacional, a gente está terminando esse trabalho. A questão da visibilidade é fundamental, você ter um site que mostre a instituição e o que você quer mostrar dela. Então a gente contratou uma empresa americana para fazer uma análise do que a gente tinha e para nos conduzir ao que as grandes instituições do mundo utilizam como site internacional. E a gente desenvolveu uma newsletter bimestral que a gente envia para os nossos parceiros, mostrando coisas que acontecem na Unesp, programas, pesquisas, alguma coisa de destaque a cada 2 meses. Então a gente envia essa newsletter aos nossos parceiros. Professor, essa visibilidade internacional da instituição, ela tem sido muito valorizada, principalmente porque a Unesp ela tem coordenado alguns projetos internacionais. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco que ações foram feitas nesse sentido da Unesp cada vez mais incluir parceiros, incluir universitários, pesquisadores nas suas demandas internacionais. Isso foi uma mudança, eu diria, bastante significativa da atuação da Unesp, né? Hoje a Unesp até hoje a Unesp já participou de 5 projetos Erasmus, que são projetos europeus com financiamento europeu, 2 como co-coordenadores, quer dizer, ela coordenava junto com uma universidade europeia os programas. Isso foi muito importante para mostrar ao exterior que nós tínhamos capacidade de coordenar e de gerir e de propor ações de internacionalização. A gente acabou de ganhar um programa do governo americano que chama 100,000 Strong, que é para mover estudantes americanos para o Brasil, com a Universidade de Fullerton, na Califórnia, também expandindo esse modo de atuação para os Estados Unidos. A gente tem um programa de capacitação linguística com o British Council, com o Consulado da França. Cerca de 500 alunos anualmente aprendem inglês com estudantes de mestrado ingleses que estão estudando para se formarem professores de inglês como língua estrangeira, o mesmo com estudantes franceses, cerca de 300 alunos por ano. E nesse período a gente aplicou nos últimos 3 anos 11.000 TOEFL para medir a habilidade linguística dos nossos estudantes. A gente fez a gestão do programa Ciências Sem Fronteiras, tinha todo um processo de pré-seleção que foi feita na Arex. A gente propôs à primeira universidade no Brasil a ter um conjunto de disciplinas oferecidas em inglês. Então, isso foi também um marco, eu acho, na internacionalização, até do ensino superior no Brasil. A primeira universidade que teve um programa institucional para oferecer disciplinas em inglês. A gente aumentou muito os programas em duplo diploma, onde um estudante ganha um diploma da Unesp de uma instituição no exterior, ainda muito concentrado em engenharia e licenciaturas. A gente está trabalhando para isso evoluir para as outras áreas, mas no mundo inteiro as áreas das engenharias são as áreas que concentram os duplos diplomas pela similaridade dos cursos. A gente
desenvolveu e fomentou mobilidade para outras regiões do mundo, por exemplo, China, Rússia, Austrália, que eram países que não eram destino natural dos nossos alunos, e a gente está terminando um programa de avaliação dos impactos da internacionalização, quer dizer, contratamos uma empresa também, a empresa que fez a avaliação do Erasmus na Europa, e essa empresa está acompanhando os nossos estudantes desde a saída deles, agora eles voltaram, então eles estão sendo acompanhados por essa empresa para ver o que está mudando na vida deles também a partir da participação num programa de intercâmbio. Professor, todas essas ações elas têm resultados muito práticos, né, para o dia a dia da nossa universidade, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp faz uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós falamos sobre as ações de internacionalização da universidade com o professor José Celso Freire Júnior, da Assessoria de Relações Externas. Professor, nós comentávamos as estratégias que foram estabelecidas, principalmente para pensar de 2009 a 2016. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco que números foram esses nos quais nós avançamos de 2009, quando vocês fizeram um diagnóstico, para 2016, no sentido das alegações recebidas dos alunos e pesquisadores em mobilidade. Então, isso mostra um pouco os resultados que nós obtivemos dessas ações que a gente acabou de comentar, né? Nos últimos anos, desde que eu assumi a chefia da assessoria, a gente recebeu mais de 430 delegações. Comparativamente aos 4 anos anteriores, é quase anualmente o que nós recebemos em 4 anos, quer dizer, multiplicou por 4 o número de delegações que procuraram a Unesp. Isso mostra um pouco o resultado daquelas ações de visibilidade, de participação em eventos no exterior, né? A gente tem hoje 300 convênios vigentes, eu já tinha falado, isso mais que dobra o que nós tínhamos no início, mas talvez o mais importante disso sejam os números da mobilidade, né? Nos últimos anos, a gente chegou a ter mais de 1.000 estudantes indo ao exterior anualmente. Esse número caiu em 2015 para cerca de 700 e a minha percepção foi que a gente eliminou o estoque de alunos com habilidades linguísticas que a gente tinha. Então, havia bolsas, mas nós não tínhamos mais alunos para enviar. Isso foi até um reflexo, isso gerou o programa de preparação dos estudantes, de habilitá-los a falar uma segunda língua, francês e inglês, que eu comentei que foi uma das ações que a gente desenvolveu. Uma outra coisa que é bastante interessante é recurso. Isso é muito comentado, que a internacionalização gasta, ou que isso, ou que aquilo, mas eu vou me concentrar só na questão do recurso para mobilidade. Eu queria falar que o que a Unesp aplica anualmente em mobilidade é algo por volta de R$500 mil. Mas se a gente for ver no último ano, em recursos externos que nós captamos, seja através de projetos que submetemos. Claro, o Ciências Sem Fronteiras tem uma parte importante disso, mas não é só o Ciências Sem Fronteiras. Muitos projetos foram criados na Unesp, submetidos a agências nacionais, submetidos a agências internacionais. A gente está falando de R$25 milhões. Isso mostra um pouco o que eu falo muito, que internacionalização, na verdade, precisa ser percebida como um investimento e não como um gasto. Eu aplico uma certa quantidade de recursos e eu colho os resultados desse recurso. Eu queria comentar também a questão das missões e os resultados dessas missões, né? De todas as missões que nós fizemos, a gente tem resultados que foram oriundos do contato desses pesquisadores da Unesp que eles tiveram no exterior. Principalmente nos Estados Unidos, na China e na Austrália. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um projeto sendo executado com financiamento externo com o MIT, que é uma referência no mundo, é um fruto da missão que a gente fez para os Estados Unidos. Com o Canadá, por exemplo, a gente organizou um grande evento sobre pesquisa sobre câncer aqui no Brasil. Vieram estudantes, pesquisadores canadenses para cá. A Austrália, que é a mais recente, talvez seja um caso que está virando, eu diria, até um case nas instituições do Brasil, que estão começando a usar o que a gente fez. Dessa missão para a Austrália, por exemplo, como resultado, a gente organizou
workshops aqui no Brasil. Resultado desses workshops, nas últimas chamadas da FAPESP, nós tivemos 9 propostas que foram contempladas com recursos para a FAPESP. Se a gente pensar que antes a gente tinha 0 cooperação com a Austrália, eu acho que isso mostra que é um modelo de sucesso. Isso gerou, por exemplo, a Universidade de Macquarie, ela está dando 5 bolsas para os nossos estudantes fazerem doutorado sanduíche lá, recursos deles sendo aplicados. Então foi aquilo que eu falei, a missão foi um investimento. Nós levamos 9 pesquisadores para a Austrália e isso está gerando diversos frutos aqui para a gente, publicações e diferentes questões. Queria falar um pouquinho da visibilidade da Unesp também, que é importante. Durante um período do tempo que eu passei, eu estou ainda presidente de uma associação que chama Associação Brasileira de Educação Internacional. Isso a gente tem levado o nome da Unesp, a gente tem discutido a questão da internacionalização e a percepção que se tem hoje, tanto no Brasil como no exterior, um pouco é verdade, pela posição que eu ocupo, é que a gente contribui para o desenvolvimento da internacionalização do Brasil. Isso eu acho que é importante. A Unesp hoje, ela é uma referência, eu posso te dizer, em ações, procedimentos, formas, tanto no Brasil como no exterior. Muitos desses projetos hoje a gente é procurado por instituições que vêm bater a nossa porta, nos convidando para participar de projetos. Por terem estabelecido procedimentos e estratégias. Por entenderem, por enxergarem na gente uma instituição que faz internacionalização de forma efetiva aqui no Brasil. Eu vou comentar uma questão, é um pouco de propaganda pessoal, mas eu acho que mostra a importância do que eu estou falando. Uma das grandes conferências do mundo que tratam de internacionalização é uma conferência que chama NAFSA, que ocorre nos Estados Unidos. Esse ano essa conferência teve 9.700 pessoas. Eu fui convidado para uma sessão com 160 vice-presidentes de relações internacionais para falar um pouquinho da internacionalização no Brasil, como presidente da FAUBAI, da associação, mas falar também de como a gente internacionaliza a Unesp. Quer dizer, a oportunidade de estar presente em frente de 160 vice-presidentes de universidades americanas e contando um pouco da Unesp, acho que isso mostra a visibilidade, o papel de destaque que a gente está ocupando. Uma segunda questão é em relação a outra conferência, que é a Conferência Europeia, que chama EAIE. A Unesp é quem organiza toda a participação brasileira. Nós organizamos os estandes, entramos em contato, fazemos a gestão do espaço, a gente contribuindo também para a internacionalização da educação superior aqui no Brasil. Esses desafios da internacionalização, elas colocam a Unesp hoje, então, num nível satisfatório de visibilidade, de números, de resultados, como o senhor apontou. E para isso a gente tem alguns desafios para manter, de certo modo, e continuar crescendo, né, nessa internacionalização. Sem dúvida. Para continuar crescendo, eu acho que uma questão que é importante que fique bem conhecida é que hoje, como eu comentei, a Unesp é vista como referência. Isso quer dizer que a gente tem pessoas capacitadas, nós temos pessoas que sabem do que acontece no mundo da internacionalização. Que não estão só na assessoria de relações externas, no prédio da reitoria, acho que é importante frisar isso. Também. Eu comentei, a gente está fazendo uma reestruturação de como a internacionalização funciona. Nós criamos alguns comitês, um comitê superior, um comitê executivo e os comitês locais, e isso ainda vai ser colocado em prática, mas a ideia é usar uma palavra bastante comum na internacionalização, que é abrangente, que ela perpasse toda a estrutura. Que ela chegue às 24 cidades onde a Unesp está presente. Onde a Unesp está presente. Mas o importante para se falar dos desafios é que a gente está preparado para responder a esses desafios, né? Talvez o maior deles seja a questão da abrangência, do conceito de internacionalização abrangente. Como fazer com que a internacionalização seja efetivamente transversal na instituição e que ela passe verticalmente todos os níveis da instituição. A consolidação dessa nova estruturação ela é bastante importante, e se a gente tem hoje uma capacitação muito grande nos escritórios aqui em São Paulo, como fazer para que a gente, como você comentou, que as pessoas que vão estar na ponta, elas também estejam capacitadas. É importante notar que a gente já oferece, por exemplo, alguns programas de capacitação para os
funcionários das unidades. Então, a gente já tem programas de intercâmbio, por exemplo, para funcionários que vão aos nossos parceiros aprenderem como eles trabalham lá. A captação de recursos externos, eu acho que é uma questão fundamental e um grande desafio. Existem enormes recursos a serem captados no exterior. Na última missão que eu fui agora ao Reino Unido, a gente tomou conhecimento de um programa do Reino Unido que oferece 1,5 bilhões de libras em financiamentos para projetos conjuntos. A gente está trabalhando para captar uma parte desses recursos. Como eu falei, investimento para se colher os frutos, né? Então, isso fazendo sedimentar a ideia que é investimento e não gastos, né? Finalizar a política de acordos internacionais, então definir melhor como é que isso vai funcionar, desburocratizar normas e procedimentos. Antes era pequeno, então talvez os problemas fossem menores. Conforme os números de acordos, os números de tipos de projetos desenvolvidos são maiores e diferentes, a gente vê que a gente precisa desburocratizar muita coisa para que as coisas aconteçam de uma maneira mais fácil, né? A gente precisa trabalhar e oferecendo oportunidades para os alunos que não viajam. Quer dizer, no mundo inteiro, os números da internacionalização dizem que somente 3,5% dos estudantes têm uma oportunidade no exterior. O que a gente faz com os que não vão ao exterior? Então, existem ações que chamam-se internacionalização em casa, oferecer diversos tipos de atividades aos estudantes que ficam aqui, internacionalizar o currículo também, tornar o currículo dos estudantes internacional. Isso é uma questão bastante complexa. A gente precisa finalizar a política de idiomas da universidade. Eu comentei com você que a gente não conseguiu mandar mais alunos porque a gente não tinha alunos habilitados, então a gente está trabalhando com a ProEx para finalizar essa política de idioma. E, finalmente, eu acho que analisar os resultados. Eu mostrei alguns resultados, números. A gente precisa ver e fazer uma análise ao longo do tempo, o que isso está mudando na vida dos alunos. Eu posso te dar dados, por exemplo, todos os rankings internacionais a gente melhorou. O nosso número de publicações conjuntas aumentou. A nossa captação de projetos internacionais na FAPESP, por exemplo, aumentou. Mas a gente queria ir mais em detalhe na análise desses dados. Professor, então nós temos vários desafios, mas essa internacionalização da Unesp ela está consolidada, assim podemos dizer. Eu gostaria de agradecer, então, a sua participação em mais um programa da TV Unesp e também parabenizar por todas as ações feitas, né, para a nossa universidade, de modo a garantir essa visibilidade junto à comunidade interna, mas também externa e no exterior. Eu que agradeço e eu deixaria uma mensagem que eu tenho usado nas minhas apresentações por aí, que é da Clarice Lispector, que ela fala que civilizar minha vida é expulsar-me de mim. Eu acho que a internacionalização podia ser vista assim. Como é que eu vou ver outros mundos? Como é que eu vou construir a minha vida para que ela seja mais aberta, que eu compreenda melhor as pessoas? Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe todas as entrevistas do Gestão Unesp em nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.